Você muito provavelmente já ouviu falar das obras da Jane Austen e muito provável que tenha sido através das principais, como Orgulho e Preconceito ou Emma, certo? Bom, eu reconheço que eu também conheci a Jane Austen através de Orgulho e Preconceito, que se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Eu faço releitura todos os anos, há exatamente 10 anos, então não tenho dúvidas de que é um dos melhores da Jane Austen, mas eu resolvi, ano passado, começar a ler todas as obras da Jane Austen, incluindo os trabalhos inacabados dela, porque eu queria entender um pouco mais sobre sua escrita, seu humor ali meio ácido, então eu resolvi que eu iria ler de forma cronológica, conforme ele foi escrito pela autora. E é nisso que a gente vai focar hoje. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu achei dos primeiros livros inacabados da Jane Austen, até a gente chegar até o primeiro livro completo dela, que é Razão e Sensibilidade. Vamos lá? Oi, se você é novo aqui no canal, meu nome é Luana, eu falo sobre livros, viagens e principalmente sobre dicas de idioma. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. Bom, a Jane Austen é uma escritora inglesa do século XIX, que é conhecida por seus romances que misturam uma crítica social ao mesmo tempo com personagens icônicos, como o famoso Sr. Darcy. Ela publicou 6 romances completos, mas durante sua vida ela também teve outros trabalhos inacabados, que depois de muitos anos de sua morte, seu irmão e seu tio acabaram publicando esses livros, né? Esses livros inacabados, que hoje fazem parte ali da história como escritora da Jane Austen. E hoje a gente vai focar nesses primeiros trabalhos dela, até a gente chegar no primeiro que ela realmente completou, que foi Razão e Sensibilidade. E a primeira obra da Jane Austen é Amor e Amizade. Ela foi escrita quando a autora tinha apenas 15 anos de idade e é impressionante de ver como o humor dela já era assim por natureza. Ela já tinha esse humor mais ácido, sabe? Para quem nunca leu Austen, eu não recomendo. Por quê? Não é tão engajante como as obras completas dela, né? Que tem ali um começo, um meio e um fim. Essa daqui, ela é uma mistura ali de momentos, ela é escrita em formato epistolar, então ela é formato de cartas, né, de um personagem para o outro, mas é genial. Para quem já conhece a escrita da autora, para quem já conhece a autora em si, é um livro muito bacana de se ler, e ela faz principalmente críticas aos desmaios daquela época. Você provavelmente já assistiu aqueles filmes ali em que a protagonista finge desmaiar para que o príncipe ou a pessoa que está cortejando ela vá lá e a ajude, certo? Oh, Mr. Nickleby, help! A Jane Austen pega isso aqui, gente, vocês não têm noção. É o livro inteiro, elas tendo esses desmaios. Acontece alguma coisa, elas desmaiam. E é muito engraçado, porque ela ironiza tudo. E tem inclusive uma parte que eu vou ler aqui para vocês. Cuidado com os desmaios. Embora de momento possam ser refrescantes e agradáveis, no final provarão ser, creio em mim, se repetidos demais em estações impróprias, destrutivos para sua constituição. Ai, gente! Aí depois ela continua. Um acesso de frenesi não tem sequer um quarto de sua perniciosidade. É um exercício para o corpo e, quando não violento demais, conduz em suas consequências, ouso dizer, à saúde. Enlouqueça com a frequência que quiser, mas não desmaie. Me diverti muito lendo esse livro. Eu achei que foi uma coisa assim, ela realmente se superou. E aí, publicado com esse, né, nos tempos modernos, óbvio, esse daqui, que é da LPM Pocket, né, da editora LPM Pocket, ela publicou Amor e Amizade e Outras Histórias, que contém outros trabalhos inacabados da Austen, só que são trabalhos que não geram exatamente uma história. É como se a Austen começasse, mas nem chegasse ao meio da história, são pequenas partes. Eu achei muito divertido também, não te dá muito contexto para você, nossa, eu me importo muito com essa história, mas é uma história bacana, é para quem quer conhecer realmente a escrita da Austen e o crescimento dela até ela chegar nas suas obras ali mais conhecidas. Então, eu acho que vale muito a pena. Se você já leu alguma coisa da Austen, se você gostou,
leia Amor e Amizade porque eu acho divertidíssimo, é uma crítica social muito legal, muito... E o mais bacana de se pensar, que a gente tem que sempre pensar no contexto histórico, né, em que foi escrito, é que a Austen tinha 15 anos. Chegamos então à sua segunda obra. Essa daqui, ela é em partes acabada e em partes inacabada. Algumas pessoas consideram ela incompleta, outras pessoas consideram ela completa. Eu, particularmente, acho que foi completa, sim, e ela traz uma característica ali no final que é muito da Jane Austen, mas eu vou comentar com vocês na parte de razão e sensibilidade, que vai dar para entender melhor. Mas essa daqui é a segunda obra dela, que é Lady Susan. Gente, eu achei super divertida também. E ela só tinha 16 anos, então foi no ano seguinte ali, né, que ela escreveu. Ela fala sobre uma mulher que ela é divorciada, ela é viúva, na verdade. E, gente, ela é the first coquette girl in the England history. Ela é a primeira coquette girl. Ela dá em cima de todo mundo. Ela é uma pessoa que ela não quer se bancar, ela quer que os outros ajudem ela. Ela é extremamente narcisista, tá? Isso é uma característica bem bacana, porque você vê os traços totalmente de narcisista. Ela tem uma filha e ela é uma narcisista completa. E ela é uma pessoa que engana as pessoas, engana o próprio irmão, enfim. E é muito legal. Ela também é escrita em forma epistolar, né, através de cartas. E eu achei super divertido. 16 anos para escrever o que é esse livro, eu achei muito legal. Eu achei assim, algo fenomenal. Eu dei 3,5 estrelas, inclusive, para esse livro. Porque eu achei muito, muito bacana. Não tem nada assim que te faça, nossa, é uma história que te choca. Não. É um livro com suas críticas sociais, com uma história que faz você ficar envolvido. Eu achei que é um livro que você se envolve do começo até o fim. Você quer saber o que vai acontecer com a Lady Susan, se ela vai conseguir enganar todo mundo, o que vai ser da filha dela, o que vai ser de todo mundo. É muito, muito divertido. É um livro bem legal. Só que ele termina de uma forma um pouco apressada, né? É um clássico de Jane Austen, mas eu vou falar sobre isso mais tarde, porque a partir daqui a gente já consegue analisar algumas coisas da autora, né? Então, Amor e Amizade, a gente tem a primeira obra dela, aí a gente vai para a segunda obra dela e a gente vê aquelas semelhanças ali no estilo dela de escrever. E eu acho isso uma das formas mais legais de você estudar a escrita de uma autora. Você não precisa estar fazendo uma faculdade sobre isso. Se você gosta do autor, você vai lá e você pode fazer esse estudo ali. É algo bem bacana mesmo para quem tem esse interesse. Então, Lady Susan, para mim, é um livro que vale muito a pena. Para quem gosta de Jane Austen, como eu falei, já tem que ter tido um contato com as obras acabadas dela, os 6 romances publicados, porque são livros um pouco diferentes, né? Talvez se a pessoa pegar logo Amor e Amizade de primeira ou Lady Susan de primeira, talvez ela não goste tanto, porque ela ainda não entendeu muito bem a escrita da autora. Mas para quem já leu alguma coisa, eu começaria por Lady Susan, depois eu iria para Amor e Amizade. Se a pessoa não quiser ler em ordem cronológica, eu faria isso, porque Lady Susan é mais completo, é um pouco mais engajante, e Amor e Amizade eu acho que é um pouco mais divertido, mas também não é aquela coisa que você fica preso ali por completo. Aqui dentro de Lady Susan foi publicado junto Os Watson, que é, para mim, o meu favorito. Ele é bem curtinho, eu acho que ele tem 60 páginas, mais ou menos, mas eu achei super divertido. Eu, não tanto pelo plot, porque o plot não é desenvolvido nesse livro, basicamente. A gente tem bem um começo, mas nunca um meio. Ele é acabado, assim, bem, bem rápido, né? Ele nunca foi finalizado propriamente. Mas os personagens, para mim, me cativaram completamente. E na minha cabeça, a partir dos Watson, que foi surgindo a ideia de Orgulho e Preconceito mais pra frente. Porque eu vejo algumas similaridades dos personagens, daquela ideia ali do Sr. Darcy, da Elizabeth, sabe? Eu notei ali algumas coisas, pelo menos essa é a minha análise, já como leitora de Orgulho e Preconceito, de que isso aqui pode ter sido um caminho para a ideia de Orgulho e Preconceito. E eu achei super divertido. Eu queria muito que tivesse sido concluído, porque parece uma história que seria muito boa mesmo. A sobrinha da Austen, muitos anos depois, foi lá e concluiu os Watson. Mas eu não teria essa coragem de ler. Eu sinto que
não iria preservar a imagem dela. Pode ser uma opinião um pouco equivocada, mas eu não queria estragar, sabe? Eu não sei. Eu preferiria ler algo original da sobrinha dela do que ler ela continuando um livro da tia. Então, para mim, não valia a pena. Mas nossa, eu achei o Watson super divertido. Se você for ler Lady Susan, muito provavelmente já vai vir com a versão dos Watson, né? Ele vem Lady Susan, os Watson e Sandition. É da LM Pocket também. Então você já aproveita e já lê os Watson também, porque eu achei muito, muito divertido. Sandition eu ainda não li. Sandition é mais para frente, é uma das últimas obras da autora, que também não é concluída, então mais para frente a gente vai comentar sobre ela. No momento, seguimos por aqui. Chegamos oficialmente à primeira obra concluída da Jane Austen, que é Razão e Sensibilidade. Gente, eu adoro esse livro. Essa minha releitura, foi uma releitura basicamente, né? Essa segunda vez que eu li, para ler tudo em ordem cronológica. E eu gosto, cada vez mais que eu leio, eu sinto que eu gosto um pouco mais dessa história. A primeira vez que eu li eu gostei, mas não tanto. A segunda agora eu já gostei um pouco mais, principalmente dos personagens em si. Então, Razão e Sensibilidade, ele é um romance, mas ele segue muito a história de duas irmãs. É o que eu mais gosto desse livro. A Austen, ela tem uma coisa por irmãs que eu acho bem bacana, bem bonito, né? A maioria dos livros dela, ela tem aquela coisa das irmãs ali, e Razão e Sensibilidade tem isso. A gente segue a Leonor e a Marianne, e elas são completamente opostos. A Eleanor é a mais velha, ela é uma pessoa que sabe se portar muito bem, ela sabe guardar os sentimentos dela no momento que ela tem que guardar, ela não é aquela pessoa que vai por impulso, ela pensa antes de agir, ela é uma pessoa razoável e ela é a cabeça da casa, literalmente, porque o pai delas morreu e elas foram destituídas de casa porque agora a casa delas foi para o irmão delas, que é o irmão somente por parte de pai, né? Porque naquela época as mulheres não tinham direito ali à herança na casa. Iria sempre para o filho mais velho. No caso, ele tinha tido um filho com outra mulher e ele recebeu a casa. E ele era uma pessoa assim que não ia ajudar ela, sabe? Ele estava assim: a casa é minha, agora vocês se viram. E foi isso que aconteceu. Elas tinham a herança da mãe, claro, o dote dela. Então, juntando com mais algumas economias, elas resolveram se mudar para um campo, né, para uma casa menor, para conseguir sobreviver ali, porque a casa antiga delas, que era uma casa enorme, que elas viviam super confortáveis, já não era mais o caso delas. E aí a gente vai acompanhando ali a história das duas irmãs. Marianne conhece, então, o Sr. Willoughby, que é um personagem cativante, ele gosta de literatura, ele é um homem exatamente igual a Marianne. Então, eles se batem, eles se gostam logo de imediato, saem daquela paixão, daquela coisa, e todo mundo já tá dando como certo o casamento entre eles, mas acontece diversas coisas. E Willoughby é uma pessoa extremamente cativante. Ele sabe o que falar, ele sabe ser aquela pessoa interessante, e isso faz com que Marianne se apaixone por ele. Eleanor já segue a história dela com o Sr. Edwards, que é, para mim, lindo, maravilhoso. Ele é um personagem completamente introvertido, não sabe o que falar na frente dela. Eles têm aquela coisa um pouco de dever, né? Ela tem um dever com a família e ele tem um dever com uma outra pessoa na história, né? Que você vai lendo, você vai descobrindo ali quem é. Não vou dar muitos spoilers para ficar uma coisa mais interessante na hora que vocês forem ler. Mas eles têm essa coisa de dever e eles são pessoas assim que se batem, eles se conectam também. Só que existem vários problemas para eles ficarem juntos. Primeiro, o dever que ele tem com outra pessoa. Segundo, ela é uma família pobre e ele é de uma família rica, né? E eles não querem ali, né, se juntar. A família não quer que ele se junte com uma pessoa mais pobre. Então, eles têm todo esse caminho ali a percorrer. Muitos momentos em que não podiam falar um para o outro, porque havia outras pessoas que estavam sofrendo mais que eles, como a Marianne, em que eles tinham que ignorar os próprios sentimentos e apenas ajudar ali quem estava precisando.
Eu gosto da história principalmente por a questão das irmãs, porque elas se desenvolvem de uma forma bem legal. A Mary Ann, principalmente, ela vai crescendo com o tempo, vai amadurecendo. Demora, mas amadurece. E a Eleanor vai aprendendo também a se abrir um pouco mais, porque ela não pode ser aquela pessoa que é fechada o tempo todo, porque isso só vai fazer mal a ela mesma, né? Mas é uma história muito cativante. A gente tem ali também um dos personagens que geram uma, como eu posso dizer, uma dualidade ali, porque algumas pessoas realmente gostam dele, outras pessoas acham ele. Eu particularmente gosto muito, que é o Coronel Brandon. Coronel Brandon é uma pessoa, é um rapaz que nunca se casou. Ele já teve um amor da vida dele, mas acabou não dando certo e ele nunca se casou. E ele já tá ali na casa dos 35, 36 anos, ele é bem mais velho. A Mary Ann tem 18, se eu não me engano, e a Eleanor tem uns 20 e pouquinho. Então, tem essa diferença bem grande de idade, o que incomoda algumas pessoas, inclusive me incomodou um pouco, tá? O Coronel Brandon ser muito mais velho, mas ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa que do começo ao fim ele mostra o caráter dele, ser uma pessoa muito boa. Ele é introvertido, ele não sabe falar com as pessoas, tá? A Jane Austen ama homens assim, e eu entendo porque, né? Faz sentido, mas ele não sabe falar com as pessoas, gente. Ele não sabe falar com as pessoas e ele não é tão apaixonado. Assim, ele não tem aquela emoção, aquela impulsividade que a Mary Ann acha que alguém precisa ter para ser amado. É muito interessante ver essa diferença da Mary Ann com o Coronel Brandon. Qual é o meu problema aqui? Que é uma coisa que eu comentei um pouco mais lá atrás. O final. A Jane Austen odeia escrever finais. Eu tenho certeza disso, gente. Vocês, juro, a Jane Austen odeia escrever finais. Ela escreveu um final super apressado para Lady Susan. É completamente corrido, 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 corrido. Depois vem Razão e Sensibilidade. E eu tenho certeza de duas coisas aqui, lendo Razão e Sensibilidade pela segunda vez. A primeira, ela queria agradar alguém, tá? Com o final de Razão e Sensibilidade. E segundo, ela já estava de saco cheio dessa história porque ela não queria mais escrever. Ela não gosta de escrever finais. Para mim isso fica muito claro. Quanto mais eu vou lendo Jane Austen, mais eu vou compreendendo esse fato dela. Ela não gosta de escrever finais. E esse final, para mim, é um pouco ruim. Eu não gosto. Eu acho que diminuiu, inclusive, uma estrela da minha nota por conta do final, porque é um final muito corrido. A Mary Ann, ela passa por uma experiência ali de quase morte e ela volta completamente mudada, né? Que ela para e pensa realmente tudo que ela fez. Ela vê o sofrimento que a irmã passou, então ela dá aquela mudada. Porém, não dá tempo suficiente para ela se desenvolver para o final que ela tem. Eu acho que é muito corrido. A parte da Leonor e do Edward, eu até acho bem feita. Eu acho que foi bacana, mas também foi corrido. Eu acho que se ela adicionasse mais umas 30 páginas, 20 páginas, eu acho, seria o suficiente para concluir a história de uma forma melhor. E, inclusive, o filme, ele dá uma mudada ali no final, que eu achei que melhorou muito. Tem o filme e tem a série da BBC, eu gosto dos dois. Particularmente, eu acho que a série é mais fiel ao livro, em questão de diálogos, cenas, até porque tem mais tempo. Acho que a gente tem que sempre considerar que série tem um pouco mais de tempo do que filme. Então, por isso ela consegue ser um pouco mais fiel. Mas em questão de emoção, eu achei que o filme transmitiu melhor a emoção, principalmente das duas irmãs. E ambas, as adaptações, elas acabaram dando aquela mudada ali no final, dando uma estendida. Não mudaram a história em si, mas deram uma estendida ali para você compreender melhor o final, para aquele final ficar um pouco mais gostoso de assistir. Diferente do livro, que faz você ficar meio que assim, Mona, do nada, já acabou. Então eu gosto bastante do livro e das adaptações. Eu acho que se você gostou do livro, você vai gostar bastante das adaptações, vale a pena assistir. São adaptações muito boas mesmo. O filme tem atores maravilhosos, por isso que eu acho que trouxe aquela emoção bem feita, sabe? Que você sente que eu ficava, caramba, é assim que eu sentia que a Eleanor no livro estava, é assim que eu sentia que a Mary Ann no livro estava. Então foi muito bom ambas as histórias ali adaptadas. Bom, então a gente comentou aí sobre as primeiras obras inacabadas até chegar em Razão e Sensibilidade, a primeira obra finalizada da Jane Austen.
Eu continuo com a minha opinião de que se você nunca teve um contato com a Jane Austen, você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo ou queria saber um pouco mais sobre a autora, comece por Orgulho e Preconceito ou Emma. Eu diria Orgulho e Preconceito porque é um livro um pouco menor, Emma é maior, Emma demora um pouco mais para você pegar aquele engajamento, mas comece por esses dois livros que eu acho que você vai entender um pouco melhor sobre a autora, e aí depois você pode ir pegando outras obras, vai para Razão e Sensibilidade, que eu acho muito boa também, e é uma leitura bem tranquila de ser feita, você logo fica ali preso na história, nos personagens principalmente, então vale bastante a pena. No próximo vídeo, a gente vai ler Orgulho e Preconceito, que é a próxima obra da Jane Austen. Então, ela escreve Razão e Sensibilidade, logo em seguida, ela começa a escrever Orgulho e Preconceito. Inclusive, Orgulho e Preconceito demorou algum tempo ali para ela finalizar essa obra-prima. E aí a gente vai ler juntos Orgulho e Preconceito, porque eu acho que Orgulho e Preconceito merece um vídeo só dele, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like e comentar se você quiser que eu leia mais algum outro clássico aí. Um beijo e tchau, tchau.